quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Vai contar aqui uma experiência que Jacó teve com Deus num dos momentos mais difíceis da sua vida. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que te tenha feito tudo o que te disse. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. E o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Diga glória a Deus. Amados, eu quero falar com vocês nessa oportunidade tão maravilhosa acerca dos sonhos de Deus. Eu acredito que você e eu, nós somos frutos do sonho de Deus. Deus teve uma ideia e você nasceu. E com certeza Deus tem um plano maravilhoso para realizar na tua vida e através da tua vida. Jacó, nesse momento, estava enfrentando o seu momento mais difícil, porque ele tinha lutado para ter a bênção do seu pai, Isaque. Isaque, na sua velhice, ficou cego. Por direito, a bênção era do seu irmão Esaú. E ele lutou com todas as forças para agarrar a bênção do seu pai, para que o seu pai lhe abençoasse. A bênção que Abraão recebeu
passou para Isaac. E Isaac, no final da sua jornada, ia liberar a mesma bênção sobre um dos seus filhos, e sobre que seria o seu filho mais velho, Esaú. Mas Esaú não dava muito valor às coisas espirituais, ele não acreditava muito nessa história de bênção, porque ele era filho de uma pessoa muito rica, ele tinha tudo. Tudo que a riqueza pudesse proporcionar, os benefícios da riqueza, ele desfrutava. Esaú era como que fosse um filho de papaizinho, que a gente chama, né? Que tem tudo do bom e do melhor e não precisa trabalhar para manter nada, porque tem um pai que pode prover tudo. Assim era Isaac na vida dos seus filhos. Ele era um homem muito próspero, muito próspero. Então Esaú não via necessidade de buscar a bênção de Deus, porque ele já tinha tudo que, humanamente falando, alguém poderia sonhar em ter. Mas Jacó, ele levava a sério as coisas de Deus. Ele via a bênção que o seu pai poderia lhe dar como algo que valia mais do que uma herança de dinheiro. E como são raras essas pessoas que lutam pela bênção. Às vezes a gente vê as pessoas brigando por herança, para ver quem fica com um pedaço de terra, para ver quem fica com a casa, para ver quem fica com um carro ou com algum dinheiro. Mas Jacó, ele lutou pela bênção, os decretos que o seu pai iria liberar, porque ele acreditava que assim como o seu pai falasse, assim Deus iria fazer. Então ele conseguiu a bênção do seu pai, porque Esaú não dava muito valor, e ele lutou, Jacó lutou e tomou posse dessas palavras de bênção. A ponto do seu irmão, quando ficou sabendo que o pai, por não enxergar, por estar cego, abençoou o filho errado, no caso, né? Porque quem tinha o direito era o Esaú. E na hora lá, Jacó se disfarçou de Esaú, vestindo a roupa dele, botando uns pelos no corpo, colando uns pelos no braço, no pescoço. E o pai, por não enxergar, liberou as palavras que ele iria liberar sobre Esaú, liberou sobre Jacó. Quando Esaú ficou sabendo disso, Esaú planejou matar o irmão. Tu ficou com a bênção, mas tu não vai desfrutar dela. Eu vou te matar. Ele planejava. Eu vou só esperar papai morrer, para mim não terminar de matar ele antes da hora. Mas quando papai morrer, eu te mato. Então seu pai Isaac, sabendo o filho que ele tinha, que Esaú realmente ia fazer isso com Jacó, ele pediu em vida que Jacó mudasse de cidade, fosse passar uma temporada nas terras da família da sua mãe, na casa do seu tio Labão. Enquanto a ira de Esaú se aplacava, se acalmava. E assim Jacó decidiu sair fugido. Não deu tempo ele fazer bagagem, não deu tempo ele fazer uma mochila, botar coisas preciosas seus bens. Nenhum tipo de herança que ele conseguiu por causa da bênção, não deu tempo ele levar nada. Ele teve que fugir às pressas. E a única coisa que ele levou, que era preciosa, foi um vaso de azeite. Azeite naquela época era uma das fontes de riqueza. É como que você ter um dinheiro em conta. E aí Jacó pegou aquele vaso de azeite e levou nessa jornada junto com ele. E ele caminhou, correu o dia inteiro. E quando chegou de noite ele estava exausto, com medo do seu irmão lhe alcançar também. Então ele caminhou o dia inteiro. E quando chegou a noite, que ele não aguentou mais caminhar, devido ao perigo do deserto,
porque de noite no deserto tem muitos bichos peçonhentos que, quando está de noite, sai de debaixo da areia e fica caminhando. Cobras, escorpiões, animais venenosos, bichos venenosos. E Jacó escolheu descansar. Ele pegou uma pedra. No meio do deserto ele não tinha levado lençol, não tinha levado travesseiro. Ele avistou uma pedra e ele disse: eu vou deitar aqui em cima dessa pedra. E quando ele deitou nessa pedra, ele agarrou no sono. E quando ele dormiu, ele sonhou. Mas esse sonho que ele sonhou era um sonho muito incomum. Ele sonhou que ele viu uma escada dourada que dava até o topo dela, dava até os céus. E no alto da escada, Deus estava lá em cima. E nessa escada, anjos subiam e anjos desciam. E era algo glorioso, não tem? Essa visão que ele viu em sonhos. E quando ele estava ali sonhando, contemplando a escada e vendo a presença de Deus lá em cima, ele escutou uma voz que falava com ele, dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, e essa terra que você está deitado, ela vai ser tua. Eu vou te dar por herança. Não só a ti, mas também a tua semente, que são os teus filhos, que vão ser gerados a partir de ti. Eles vão crescer muito. Eles vão se estender para o ocidente, para o oriente, vão crescer para todas as direções. E através da tua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aí ele escutava a voz de Deus falando com ele: eu estou contigo. Eu te guardarei aonde quer que você for. E eu farei você tornar essa terra. Eu não vou te deixar até que tudo que eu estou dizendo tenha se cumprido na tua vida. Jacó levou aquele susto, acordou e ele viu que ele estava num lugar especial. Não era um lugar comum. Aí ele diz: meu Deus, Deus estava nesse lugar e eu nem sabia. E ele ficou com muito medo, porque ele sabia que ninguém podia ver Deus e ficar vivo. Aí ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta daqui, isso que eu acabei de ver, é a porta do céu. Se eu estou na casa de Deus, eu estou na porta do céu. Amados, quando você está na casa de Deus, Deus vai revelar para você os sonhos que Ele tem para a tua vida. Deus revelou os sonhos que Ele tinha para a vida de Jacó quando ele estava na casa de Deus, mesmo sem ele saber que ele estava na casa de Deus. Ele só descobriu depois que ele sonhou. Na casa de Deus, Deus revela sonhos. Os sonhos que Ele sonhou para você, que são muito maiores do que os seus. Cada um de nós temos nossos sonhos pessoais, mas os sonhos de Deus, eles vão além dos nossos sonhos pessoais. A gente percebe aqui que na casa de Deus é o lugar onde Deus renova as nossas forças. Jacó estava muito cansado. E quando ele deitou, mesmo sem saber que estava ali na casa de Deus, ele teve o renovo das suas forças. Por isso que Jesus, ele chama: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Por quê? Porque quando você vem à casa de Deus, ao encontro do Senhor Jesus, Ele vai remover o cansaço e vai renovar as tuas forças. Isso já aconteceu muito comigo, de eu chegar na casa de Deus tão cansada, e quando eu saio, termino o culto, eu saio renovada. Isso aconteceu com Jacó também. Na casa de Deus, o que mais que acontece na casa de Deus, que a gente pode perceber aqui nesse texto, é que os anjos trabalham por nós. O Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos.
Jacó, ele viu que quando ele estava ali na casa de Deus, que os anjos subiam e desciam. Quando você está na casa de Deus fazendo a sua oração, você pode ter certeza que tem anjos levando sua oração e outros anjos descendo, trazendo respostas. Se nós pudéssemos ver o que é que acontece no mundo espiritual quando nós estamos na casa de Deus. Jacó, ele teve essa visão do que acontece quando você está na casa de Deus. Na casa de Deus, Deus faz escada para você subir. Deus não precisa de escada para descer do céu e nem para subir. Anjo também não precisa de escada. Mas nós precisamos. E Deus, ele faz essa escada para que a gente possa subir, para que a gente seja promovido. Deus, ele revela as promessas dele para a nossa vida. Deus está com você quando você está na casa dele. Foi o que ele disse para Jacó. Eu estou contigo. Por que Deus disse que ele estava com ele? Porque ele estava na casa de Deus. Te guardarei por onde quer que você for. E te farei tornar essa terra. Você hoje está fugindo, mas eu vou fazer você voltar para essa terra, porque essa terra aqui é tua, é herança. Eu não te deixarei. E tudo que eu tenho feito, que eu tenho te dito que vai acontecer, vai se cumprir. Porque Jacó decidiu descansar na casa de Deus. O melhor lugar para você descansar é no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Se tem um lugar que eu tenho certeza que eu vou encontrar Deus, é na casa dele. Se tem um lugar onde as pessoas podem me encontrar, é na minha casa. Assim também você pode ter um encontro com Deus na casa de Deus. E quando você está na casa de Deus, Deus está contigo. E Ele não vai te deixar enquanto a promessa dele não se cumprir na tua vida. A casa de Deus é a porta que dá acesso aos céus. Por quê? Porque Jesus está lá. O próprio Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem, provisão. Toda casa tem uma porta. Na casa de Deus a porta é Jesus. Porque nós estamos ali reunidos no nome de Jesus, para louvar o nome do Senhor Jesus, para orar usando o nome de Jesus. Ele é a porta. Quando você está na casa de Deus, Deus vai revelar para você aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque na casa de Deus, Deus fala. Deus fala conosco. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá estratégias. Deus abre os nossos olhos para que a gente possa ver o futuro da maneira como Deus vê. Jacó estava com tanto medo de morrer. Jacó não sabia nem se ele ia casar. Ele ainda era um jovem aqui de mais ou menos 17 anos. Imagine um jovem desse sozinho no deserto. Longe de papai, longe de mamãe, longe do conforto, porque ele era rico, muito rico. E agora ele se vê numa situação de mendigo, dormindo em cima de uma pedra. Talvez você esteja nessa situação, um dia você já teve tudo e hoje você não tem mais, perdeu. O que você deve fazer? Você deve ir à casa de Deus. Na casa de Deus, Deus vai fazer uma escada para você começar a subir de nível, subir na vida. O primeiro degrau da escada foi aquela pedra que Jacó colocou debaixo da sua cabeça. O
primeiro degrau da escada são as pedras que aparecem no nosso caminho. Tem várias pedras que aparecem no nosso caminho. Tem pedras de tropeço que são colocadas para a gente tropeçar. Pedras de impedimento, situações que querem se levantar para você não chegar à casa de Deus. Pedras de crítica. Aquele ditado que as pessoas dizem, fulano, estão só me jogando pedra. Mas quanto mais pedras jogarem em ti, porque você decidiu estar na casa de Deus, mais alto vai ser a escada que Deus vai fazer com elas. Você crê nisso? Deus tem poder de transformar pedras em escadas. Quanto mais pedras jogarem em ti por causa de você estar indo para a casa de Deus, mais alta vai ser a escada que Deus vai fazer para você subir. Em meio a essas pedras, Deus vai realizar os teus sonhos. Jacó não tinha bagagem, nem lençol, nem travesseiro, mas ele tinha uma coisa muito preciosa. Ele tinha azeite. Tem gente que quer viver os sonhos de Deus, mas não quer derramar azeite. Não quer colocar sobre o altar o que é precioso. Jacó lhe disse, essa pedra bem aqui que eu dormi em cima vai virar altar. Aqui vai ser a casa de Deus, porque eu vou construir a casa de Deus. E ele pegou aquilo, a única coisa que ele tinha de preciosa, que era o vaso de azeite, ele derramou sobre aquela pedra. E a partir daquele momento, Deus começa a transformar a vida de Jacó, aquela situação difícil, em algo extraordinário. Aquele que não tinha emprego, que não tinha previsão de vida longa, de futuro, Deus começou a abençoar a vida dele de tal maneira, por causa de um voto que ele fez na casa de Deus. Ele disse, se o Senhor for comigo mesmo, como o Senhor está dizendo que vai ser, se o Senhor me abençoar nessa viagem que eu estou fazendo, se o Senhor não deixar eu morrer de fome pelo caminho, me preparar pão para me comer, não sei de onde o Senhor vai tirar, se vai transformar essas pedras em pães, eu não sei. Mas se o Senhor me der o que comer, roupa para me vestir, e se em paz eu voltar à casa do meu pai, para tomar posse do que é meu, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que eu tenho posto por coluna, que estava aqui no meio do meu caminho, que eu poderia ter tropeçado nela, ela vai virar altar. Porque eu vou construir a casa de Deus. Ela vai ser uma coluna que vai sustentar essa casa. E de tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou te dar o dízimo. 10% para honrar o Senhor. De tudo. E Deus gostou da oração de Jacó. E se você for ler o capítulo 29, o capítulo 30, você vai ver que Jacó começou a subir na escada. Ele chegou no destino desejado. Ele conheceu a mulher da vida dele. Ele se casou. Os filhos dele começaram a nascer. Ele começou a trabalhar, as portas de emprego se abriram. Ele começou sendo promovido, a ponto dele poder escolher quanto ele queria ganhar. Aquele que não tinha nada, que estava mendigo, dormindo no chão, travesseiro de pedra, chegou ao ponto de poder dizer, eu quero ganhar isso bem aqui. Eu só trabalho para você se for para me ganhar isso bem daqui. Chegou ao ponto de escolher o valor do salário que ele queria ganhar. Porque quando você está na casa de Deus, Deus revela coisa grande para você. E Deus trabalha para que cada promessa, cada sonho que você tem se realize. Jacó foi um homem muito abençoado. Muito abençoado, porque lutou para ser um homem abençoado.
decidiu que queria ser um homem abençoado, não só um homem rico, mas um homem abençoado. Fez da casa de Deus um lugar especial na sua vida. Teve coragem de orar e de falar para Deus aquilo que Deus queria ouvir. E não só de falar para Deus o que Deus queria ouvir, mas de fazer o que disse que iria fazer, de cumprir o que disse. Eu acho que uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter é a nossa palavra. Quando a gente diz, eu vou fazer isso, e a gente realmente fazer. Tem muita gente que gera patamar na frente com a vida mais abençoada e só não está porque não honra a palavra que tem. Diz para Deus que vai fazer algo e não faz. Não honra os seus compromissos, o que promete fazer. E aí fica difícil de Deus lhe abençoar. Quando você está na casa de Deus, Deus certamente estará contigo e não vai te deixar por nada. Tenha coragem, querido, de fazer das pedras que são lançadas no teu caminho colunas. Tenha coragem de colocar sobre essas pedras azeite, coisas preciosas. Se você for como Jacó, tiver a visão que Jacó teve de Deus e das coisas de Deus, você vai ser extremamente abençoado. Você vai crescer para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque Deus é especialista em fazer escadas para todo aquele que crê subir. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa, meu Deus, que está nos ouvindo, que tem um sonho de crescer, tem um sonho de avançar, tem um sonho de conquistar, tem um sonho, meu Deus, de poder fazer algo grande. E muitas dessas pessoas, meu Deus, elas têm levado até pedrada por causa dos seus sonhos. Elas têm tropeçado em muitas pedras de impedimento. Eu quero que essa pessoa, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento dela, para que ela possa ver que o melhor lugar para os sonhos se tornarem realidade é na casa de Deus. Que ela faça da casa de Deus a extensão da sua casa. Que ela faça um compromisso com a casa de Deus, assim como ela tem compromisso com tantas outras coisas e outros lugares, que ela também possa entender que é na casa de Deus onde nós temos um encontro com Deus. É na casa de Deus onde a gente aprende a sonhar sonhos grandes. É na casa de Deus que Deus faz escada para nós subirmos. É na casa de Deus que Deus abençoa os nossos filhos. É na casa de Deus que Deus cumpre as promessas que Ele tem na nossa vida. Que essa pessoa possa fazer da casa de Deus o seu lugar favorito. O melhor lugar para ela estar depois da casa dela. Em nome de Jesus, eu abençoo este lar, esta família, com toda a sorte de bênção. Que o Senhor venha sobre essa casa e os livre de todo o mal em nome de Jesus.